Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Ontem, quando eu estava aqui preparando meu material de apresentação, comecei a comer uma castanha. E aí que de um tempo pra cá, eu estou percebendo que as castanhas estão um pouco mais salgadas. E além disso, quando você morde a castanha, parece que tem pedra de sal dentro dela, como se fosse sal grosso. E aí eu falei, não, não é possível. Mudei o lugar, comprei no melhor lugar de Bauru, que é um empório, né, super conceituado aqui da cidade. Fui lá e comprei a castanha mais cara do empório. E para minha surpresa, também estava salgado e crocante. E eu resolvi abrir as castanhas para ver. E realmente tinha sal grosso dentro. Eu não sei se você é comedor de castanha, nem se isso aconteceu na sua cidade, mas dá uma olhada, é curioso isso, porque eu nunca tinha visto isso antes. Pedra de sal grosso dentro de castanha. E o mais interessante é que eles furam as castanhas. Mas aí, por que eu estou te contando isso? Porque quando eu comecei a abrir para ver se tinha mesmo sal, uma das castanhas, a hora que eu virei ela de ponta cabeça para o sal cair, o sal não caiu, ficou pendurado. Pendurado em pequenos microfilamentos de fungo. Então, na verdade, não era micotoxina que eu estava vendo ali, eu estava vendo o fungo mesmo, que nem sempre a gente consegue ver o fungo porque o fungo já morreu, mas a micotoxina fica. Então, se até isso, se até quando a gente consegue ver, ou seja, até quando tem fungo a gente não consegue ver, porque o fungo estava dentro da castanha, eu ia comer, se eu não tivesse reparado que estava salgado, eu ia comer. E tudo bem, porque eu não me alimento só de castanha e nem como castanha todo dia, mas é claro que o meu organismo tem a defesa para isso. Se eu comesse só castanha, ou se a minha dieta fosse composta 30% de castanha, e se esses 30% da dieta tivesse contaminado com micotoxina, com certeza eu ia ter lesão hepática. E aí talvez você conheça algum amigo que teve cirrose, mas não bebia. Nossa, eu sei de um caso, morreu de cirrose hepática, mas não bebia. Por incrível que pareça, esse cara era simples, né? Comia amendoim quase todo dia. Descobri do nada, assim, viciado em amendoim. E o amendoim hoje no Brasil é muito bom, mas antigamente, antes de vários processos que modernizaram, realmente antes de chegar a tecnologia na produção de amendoim, era um problema, porque os amendoins eles realmente vinham muito contaminados com aflatoxina, e assim como as toxinas que estão presentes no confinamento, aliás, a aflatoxina também está, mas assim como qualquer outra micotoxina, a aflatoxina é cumulativa. E é isso que acontece nos animais. O efeito dela não é assim, entrou e fez o efeito, ele vai se acumulando no organismo. E o boi que está confinado, ele está sempre comendo um pouquinho, sempre, sempre, sempre. Só que ele não está comendo um pouquinho de ração ou lambendo um sal no pasto. Ele está comendo muita ração. E ele tá comendo muita ração que potencialmente está contaminada com muita micotoxina. E esse efeito é cumulativo. Só que nós engordamos animais por 90 a 100 dias. Então, a não ser que a gente tenha um surto muito grande, e aí você deve lembrar aí de algumas notícias não tão velhas, de surtos de morte causados por micotoxina. Às vezes as pessoas nem atribuem tanto a micotoxina, mas aconteceu um recentemente, aí você vai lembrar. Mas isso não é, quer dizer, isso é gravíssimo, lógico, né? E você tem que saber que se você bobear, pode ter esse problema também. Mas o que eu estou falando é muito antes disso. É quando a dose de micotoxina está ali presente, não é suficiente para matar o animal, porém ela leva a uma leve lesão hepática, uma sobrecarga hepática e reduz o ganho de peso em até 15% ou mais, dependendo do nível de contaminação. É esse exatamente o ponto que a gente está falando aqui. Eu sei que existe, eu sei que ela está lá. Eu vi na castanha que eu estava comendo, mas poderia não ter visto. Quando a gente trata e coloca a comida no coxo, não necessariamente a gente sabe tudo que está, ou melhor, tudo que tem de desafio dentro daquela comida, dentro do coxo. E por isso é muito importante a gente passar a conhecer o que nós estamos fornecendo para o gado. Então, uma das formas que a gente consegue detectar e até atuar já diretamente contra essas micotoxinas, começando é fazer uma análise. Você pode sim, se você tiver uma equipe técnica que sabe coletar, que sabe mandar para um laboratório bom, porque você precisa de um laboratório bom, de um método certo, não adianta fazer um teste rápido, tem que ser pelo menos, por exemplo, um teste de cromatografia líquida de alta precisão, um teste bom, fidedigno. E aí você vai lá e vai saber quanto você tem de micotoxina no confinamento, ou seja, qual é o tamanho do seu desafio. Uma vez que você sabe o tamanho do seu desafio, você vai atuar contra esse inimigo, porque ele está ali, está comendo o seu dinheiro, porque se você deixa de ganhar 10, 15% de ganho de peso, então você está perdendo dinheiro.
Uma vez que você conhece, então, esse inimigo, você vai atuar. Como eu vou neutralizar ele? Primeiro, é importante saber qual o nível de contaminação. Se a amostra foi coletada da maneira certa, você tem que fazer a amostra da amostra, tem todo um procedimento para fazer isso. Afinal de contas, é muita comida que a gente gerencia. Então, se a amostra foi coletada da forma certa e se o teste que foi usado para detectar a contaminação foi fidedigno, um bom teste, então você sabe as micotoxinas que você está lidando. Normalmente é mais de uma e elas têm um efeito sinérgico, ou seja, são 2 bandidos lutando junto, ou 3, ou mais, enfim, você tem que saber qual o tamanho do seu problema. Muitas vezes você tem um problema maior durante os processos na fazenda. E aí, o que você tem que fazer? Tem que olhar como é que é a organização, como é que está a estocagem, tem que olhar de onde você está comprando essa matéria-prima, como ela está chegando para você, enfim. Como está a limpeza de coxo, às vezes é muito importante fazer a limpeza do vagão misturador, uma limpeza física bem feita entre um ciclo e outro, enfim. Ou seja, tem alguns pontos que você vai precisar atuar. Mas o principal deles é quando você realmente entende a importância de trabalhar com um adsorvente de micotoxina na ração. Se você tem um problema e detectou, então você vai atacar esse problema.